Tá, tranquilo. Então tá, turma. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Minha ideia não é puxar o sábado de vocês, tá? É fazer mais uma revisão rapidinho. Então a gente tinha comentado no vídeo anterior, eu não sei se todo mundo assistiu, como a gente estabilizar a estratégia Pico, tá? Eu já vou iniciar o compartilhamento de imagem aqui para vocês, mas eu quero que vocês lembrem sempre qual é, que é a estrutura que a gente tinha trabalhado. Então a gente fez a função, tá? Nosso resumo agora para as publicações nos próximos congressos, e se vocês optarem por fazer mais daqui para frente, a gente pode trabalhar com resumo ecológico, que é o que a gente está fazendo agora. Qual é que é a ideia? Pegar dados, tá? Do DataSUS, ou pegar dados do Sinan, ou outros dados que tenham dados secundários. O que é isso? São todos aqueles dados que o Ministério da Saúde já disponibiliza. Dados de notificação compulsória, dados de notificação por necessidade. Então, a gente vai ter pneumonia, AIDS, HIV, sífilis, todos os tipos de doenças, tá? Inclusive, tem alguns tipos de câncer também dentro do DataSUS que a gente pode trabalhar. Beleza? Qual é que é o detalhe? Dado ecológico, a gente só vai fazer um resumo simples explicando como é que é o resultado desses dados. A gente não vai falar sobre a doença, a gente não vai trazer dados aprofundados e bibliográficos sobre a tal da doença que a gente está pesquisando. É dado, tá? Dado secundário é isso. Qual é que é o detalhe? Tem uma galera que tinha me chamado durante essa semana perguntando se poderia fazer sobre outros assuntos. A gente vai fazer isso mês que vem, que daí a gente vai fazer o mesmo formato de resumo simples com dados bibliográficos. Aí a gente vai fazer um resumo narrativo descritivo, tá? São coisas diferentes. Então, nesse primeiro momento, a gente está montando a estratégia Pico, que é o quê? Estruturar a população, que pode ser indivíduos de tal a tal idade, de tal e tal região, com tal idade, tá? O I, que é a intervenção, o que a gente espera procurar nessas pessoas? O que eu quero saber, João? Nível de escolaridade, etnia, raça, cor, tá? Porque isso sim pode interferir. Como, por exemplo, o caso de sífilis, que eu vou mostrar para vocês, que eu tinha deixado disponibilizado no módulo de resumos e exemplos, tá? Outra coisa importante, comparação. Por que a gente não faz comparação no caso da estratégia Pico para resumo ecológico? Porque a comparação, ela precisa de dados de artigos mais aprofundados para a gente comparar um caso com o outro. Então, por exemplo, eu quero correlacionar se a carga tabágica interfere maior no desenvolvimento de câncer, sei lá, colo retal ou pulmão, entendeu? Eu vou comparar dois tipos de resultado. Nesse caso, não tem, porque a gente precisaria de um software de pesquisa, tá? Então, nesse momento, não é para isso. E o outcome, que é a letra O, é o desfecho, que a gente já tinha comentado, que é o que eu espero que aconteça. Mas o que eu espero que aconteça no resumo ecológico? Né? O que eu quero? É o perfil epidemiológico, né? Os perfis, o que é? Quem é que tem mais escolaridade que é interferido pela sífilis? Será que são pessoas de baixa escolaridade, que não têm tanto nível de conhecimento? Entende? Então, esses dados secundários, eles entregam muito para a gente e entregam também para o evento, para o congresso que a gente vai produzir de uma forma que mostrem dados para ele, e é apenas isso, tá? Então, dando seguimento aqui na aula de hoje, para a tarefa da semana 2, eu quero que vocês produzam, então, o resumo de vocês, e eu vou mostrar agora para vocês, de uma forma rápida, sucinta, como a gente consegue fazer essa pesquisa, mas eu também quero ensinar vocês, eu não sei aqui se vocês já usaram o ChatGPT. Tá, assim, qual é que é o detalhe? Eu não quero que vocês fiquem usando o ChatGPT para estruturar o resumo, mas eu quero que vocês usem o ChatGPT para auxiliar vocês a retirar os dados, porque se vocês forem ficar fazendo isso à mão, vai levar muito tempo, tá? Então, bora lá. Eu vou só compartilhar aqui. Fechou. Bombou, tá geral vendo aqui? Então tá, beleza. Seguinte, eu tinha mostrado para vocês, isso aqui eu tinha deixado salvo lá no grupo, tá? No desafio de março. Aqui está o resumo ecológico, como ele é o passo a passo feito e como ele pode ser feito, tá? Então, de uma forma muito simples, eu tinha deixado aqui, ó. Vamos parte por parte para que vocês entendam. Então, todo resumo ou todo trabalho, seja ele integrativo, resumo sistemático, ele precisa ter todos esses pilares. Introdução, metodologia, resultado. Peraí que o Tonhão está entrando aqui. Tá.
E aí, Tonhão, certo? Tá, bora lá. Então, o que eu estava retomando? Coisas importantes, tá? Todo o estudo que vocês fazerem, independente do que ele for, ele precisa sempre ter esses critérios, que é introdução, metodologia, resultado, tá? Ou resultado de discussão, que é o que a gente chama, e a parte conclusiva, certo? Isso aqui, cara, é que nem fazer redação do Enem, é a mesma coisa, tá? Qual é que é a ideia da introdução? Vocês vão contextualizar o tema de vocês, por exemplo, eu vou voltar aqui, pra gente dar uma olhada, e vou abrir um dos que eu tinha feito sobre, deixa eu ver, resumo simples de, tá, acidente ofídico no Brasil, tá? Qual é que é o detalhe? Olha como é que é essa introdução do resumo, é muito simples. Vocês vão introduzir falando sobre o que que é os acidentes ofídicos, ou sobre o que que é os acidentes cardiovasculares, e a sua epidemiologia de forma muito básica e resumida na introdução. Então, olha como é que está escrito aqui. Os acidentes ofídicos estão na lista de notificação compulsória do Brasil, causados por serpentes, incluem animais do gênero tal, 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 pipipi, popopó. É muito simples, olha só. Os mesmos podem causar efeito local, como edema, efeito sistêmico severo, choque cardiogênico, entre outros aspectos epidemiológicos do acidente ofídico, tem grande importância na prevenção e tratamento dos mesmos. Olha como é muito simples e direto. Isso aqui é a introdução. É que nem tu fazer aquela introdução do Enem, que, conforme o autor tal, assunto tal, por isso que é pertinente falar sobre isso. Acabou. Eu vou mostrar um que eu tinha feito. Deixa eu ver aqui. Ó. Epidemiologia, tá? Da bronquite e bronquiolite aguda em crianças menores de 1 ano no sul do Brasil em 2023. Então, aqui eu só tirei dados de 2023. Mas olha como a introdução é muito similar. A bronquite aguda e a bronquiolite aguda, doenças que afetam principalmente crianças menores de 1 ano, são infecções virais, o bronco, bronquilos, respectivamente. Expliquei onde é que elas afetam, como elas afetam. Na maioria dos casos, são causadas por vírus respiratórios, sendo o vírus sensicial respiratório, a prevalência eu botei aqui. Contaminação acontece a partir de tal. Ou seja, eu só estou explicando o que que é e o que que pode causar. E acabou. Vocês viram como é muito simples? Não tem detalhe aprofundado nenhum. Mesma coisa da toxoplasmose, olha só. É uma zoonose causada pelo Toxoplasma gondii, um parasita milinar junto nas fezes de gatos infectados, papapá. Então, ou seja, eu só estou explicando na introdução do que se trata. Tá claro para vocês? É muito simples. Muito simples mesmo, tá? Isso aqui eu vou deixar, tá? Tá tudo lá na pasta. Parte 2, tá? A metodologia. Mas antes da metodologia, aqui a gente coloca o que a gente chama de objetivo. O objetivo é só o copia e cola, tá? Do título de vocês. Então, se o tema, ele tá falando sobre epidemiologia da bronquite aguda em crianças menores de 1 ano no sul do Brasil, o objetivo vai ser analisar epidemiologicamente o número total de casos e interpretação do TOV de bronquiolite aguda e bronquiolite aguda em crianças no Brasil. É só isso. Entendeu? O objetivo, ele responde o tema de vocês. É só isso. Tá? E como é um estudo ecológico, vocês precisam citar no objetivo, que é analisar um objetivo ecológico. Fala, Vini. Por causa do resumo simples, que tu tira dados, né, ecológicos, dados que estão no DataFuv, na Finan, tu só tem como analisar, né? Tu não tem que fazer mais nada aqui. Você tem que sempre analisar o objetivo. Isso, Todo problema. exatamente. Isso aí. Tu tá analisando o dado, tá? Por que que a gente não tá fazendo um... Por que que eu te falei? Tu tinha me chamado nessa semana e acho importante a gente ressaltar isso até para tirar a dúvida da galera. Por que que eu não posso fazer um estudo mais aprofundado e com comparação, né, aqui? Porque como ele é um estudo ecológico, cara, eu só vou fazer uma análise. É uma análise subjetiva, tá? Eu não estou me aprofundando, eu não estou fazendo um estudo integrativo ou um estudo sistemático que exige uma metodologia muito mais aprofundada. Isso aqui é um resumo simples para apresentações em congresso e contabiliza muito bem. Então, qual é que é o detalhe? Aqui é só uma análise ecológica, tá? No outro, quando a gente for fazer mês que vem, vai ser uma análise bibliográfica. Então, como a gente está fazendo análise de estudo ecológica com dados já prontos, isso aqui é uma análise epidemiológica. Epidemiologia, né, é tudo aquilo que a gente vai tirar dados. Ou seja, eu quero saber, dentro desses fatores de toxoplasmose ou bronquiolite no sul do país, quais são, sei lá, aí eu posso escolher. Eu sempre refiro para vocês escolher em torno de 4 fatores, né, de epidemiologia, que é o quê? Cara, etnia, né? Idade, sexo, escolaridade. São as coisas que realmente importam.
Certo? Mais alguma dúvida, Vini? Tudo certo? Beleza, então. Tá. O objetivo, então, ele é só uma resposta do tema. Vocês só vão falar o que vocês vão fazer. Beleza? Metodologia. A metodologia, ela é realmente uma parte muito importante que vocês precisam colocar exatamente o que vocês vão fazer e como vocês vão fazer, tá? Então, como, tá? Como eu vou tirar esses dados, o que que eu vou usar para esses dados e onde eu vou pegar eles. Então, vocês podem colocar, por exemplo, aqui eu tinha tirado todos os dados do DataSUS, tá? Então, olha como é que eu coloquei, nesse caso. Trata-se de um estudo ecológico, porque é um estudo ecológico que a gente está fazendo, quantitativo, que contabiliza as pessoas, né? Realizado por meio de dados secundários extraídos do Departamento de Sistema Único de Saúde, DataSUS. É isso aí, tá? Ponto importante que eu quero ressaltar com vocês. Nunca, tá? Nunca coloquem abreviado, sempre coloquem o nome completo, beleza? Aí eu continuei, né? Provenientes do Sistema de Informações Hospitalares do SUS. Que analisou, olha só, que analisou a notificação de casos, internações, óbitos e o estado mais afetado de bronquite. Ou seja, vocês perceberam aqui que quando eu coloquei a partir do analisou, eu coloquei cerca de 3 a 4 dados que eu escolhi epidemiologicamente. Nesse caso, foi notificações de casos, quantos casos ocorreu nesse período, é o que me importa, tá? Número de internações nesse período, que também é o que me importa, os óbitos e o estado que foi mais afetado pela bronquite e bronquiolite aguda. Ou seja, aqui eu tenho quatro observações importantes do estudo do resumo simples que eu estou fazendo. É isso, beleza? E vai funcionar da mesma metodologia para os outros tipos de resumo, tá? Olha só, metodologia da toxoplasmose também, mesmo esquema. Estudo ecológico descritivo de abordagem quantitativa. Isso aí. Realizado através da coleta de dados. Realizado através da coleta de dados disponível no Departamento de Informação do SUS. Mesma coisa, sendo as variáveis determinantes de acordo com. Olha aqui, isso aqui foi o que eu escolhi de novo, ó. Faixa etária, gênero, óbito e agravo de notificação. Olha só. Então tem 4 dados aqui, 3 dados, quer dizer, ó, faixa etária, gênero e óbito. E os municípios, ó. Vocês viram, então? Isso aqui é muito sucinto de fazer. Vocês só vão, na metodologia, vocês vão ter que falar de onde vocês tiraram e quais foram os fatores epidemiológicos que vocês levaram em conta. Entende? Se é etnia, raça, gênero, cor, escolaridade, renda. Tranquilo? Minha recomendação para vocês é que não passem de 4, tá? Senão realmente fica muito extenso o resumo simples. Tá? E o resultado de discussão, ele vai ser um compilado dos dados que vocês tiraram. Mas leve em conta, vocês não precisam pegar todos os dados que vocês tiraram do resultado de discussão e colocar tudo aqui. Tirem os dados mais pertinentes. Ou seja, tá, João, olha só, eu vi que em três municípios do Rio Grande do Sul foram os municípios mais afetados pela dengue. Então, usa só esses municípios. Entendeu? Vocês não precisam pegar todos os municípios, vocês vão botar, por exemplo, uma taxa de crescimento prevalente entre um período e outro, e depois vocês vão entrar com os fatores epidemiológicos, pode até ser mesmo por ordem, tá? Então aqui na toxoplasmose, olha só, coloquei. Constatou-se que entre os anos... Eu fui direto para a resposta do assunto que eu estou procurando, que é o objetivo, né? Então, estou analisando. Constatou-se que entre os anos de 2021 e 2023 foram notificados cerca de quase 5 mil casos de toxoplasmose congênita, sendo o estado de Minas Gerais o que apresentou o maior número. Aí eu coloquei entre parênteses, né, a porcentagem de elevação, 40%. Seguido por São Paulo, segundo, 35%, e por último Rio de Janeiro. Ou seja, aqui eu coloquei os 3 prevalentes. Não precisei colocar mais que isso, porque senão fica muito extenso, não precisa, tá? Seguindo, dentre os casos confirmados, olha só, tá por ordem. O sexo masculino foi o mais prevalente, com 50% dos casos, seguidos do sexo feminino, quase 50%, olha só. Ou seja, eu já matei aqui a minha parte de gênero, que era o que eu estava procurando. Quais foram os casos de gênero mais afetados? Vocês viram? É muito simples de fazer. Seguindo, observou-se também que o número de óbitos pelo agravo durante esse período foi de 59, sendo Minas Gerais o estado que apresentou novamente o maior número de taxas de mortalidade, seguido por São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, vocês viram, não tem nada demais aqui. Olha só. Finalizando, no que se refere a estes óbitos, 4 foram registrados em municípios de extrema pobreza. Olha só.
sendo 75% em Minas Gerais e 25% em São Paulo. Pronto. Terminou meu resultado de discussão. Vocês viram? Eu não dei minha opinião aqui, eu só mostrei uma análise significativa, uma análise quantitativa dos números que eu peguei no DataSUS. E foi só isso. Tá? Então, a conclusão, cara, a conclusão é, olha só que legal, a conclusão ela é muito parecida, tá? Primeiro, pessoal, antes de entrar aqui na conclusão, alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tá tudo jóia. Tudo jóia, João. Tá, beleza. E olha só, então, que interessante. Cara, a conclusão, ela é muito similar, tá? À finalização de uma produção de redação. Então, vocês vão falar na conclusão o que realmente foi identificado na análise e alguns critérios que podem ser feitos a nível de, sei lá, resolução pública, que pode solucionar certos tipos de problemas. Então, olha só, aqui está muito simples. A toxoplasmose congênita ainda representa um risco para crianças menores de 1 ano. Logo, faz necessário reafirmar que as ações preventivas são de extrema importância para a proteção desses indivíduos. Medidas como avaliação sorológica, ou seja, pipipi, popopó, só estou botando alguns casos que são pertinentes, que sejam importantes de serem resolutivos e acabou, meu velho. Não tem mais nada para te fazer. Acabou. Tá aqui. Olha só, tem o total de... Deixa eu ver. Tem o total de 370 palavras, isso é algo que eu recomendo para vocês, tá? Vocês vão produzir o resumo simples, e esse resumo simples, ele tem que ter no máximo 400 palavras, tá? Porque é de uma folha só. Beleza? Galera, é isso, não tem mistério, tá? Eu deixei aqui na parte de resumo ecológico como vocês vão produzir o passo a passo, tá? E tinha colocado até um exemplo aqui embaixo, certo? Agora eu vou ir com vocês para uma parte muito importante. Para vocês não precisarem ficarem fazendo isso mão a mão, principalmente tirar dados, tá? Que eu acho que até fazer mão a mão é fácil. A questão é de vocês verem os níveis de prevalência, verem os números de porcentagem. Então, o que eu acho pertinente? Vocês vão tirar os dados do DataSUS, tá? Como está na aula 1 que eu tinha ensinado, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui de novo. E a partir desses dados, eu quero que vocês salvem um print quando vocês quando ir para a página de pesquisa do DataSUS, tá? Depois que você selecionar aquela aba. Vocês vão tirar esse print e vão salvando esses prints do que foi feito embaixo lá do Docs de vocês. Fechou? Quando vocês forem fazendo isso, vocês vão vendo se realmente, dentro da intervenção, que foi o que vocês escolheram, tá esses dados. Certo? E coisa importante, eu não quero que vocês passem desses dados cerca de 3 ou mais, tá? Tenta bater ali no máximo 4. Ou seja, João, as 3 faixas etárias de idade que mais foram prevalentes na infecção por dengue no sul do país. João, então, 3 gêneros mais afetados, 3 regiões no Brasil mais afetadas, entendeu? Por mais que tenham mais significativos, vocês não vão passar disso, tá? Porque não pode passar de 400 palavras para vocês conseguirem fazer a publicação. Fechou? Ponto importante, então. Eu trouxe aqui um detalhe bem simples para a gente poder brincar em cima. Então, eu trouxe, ó, tema, perfil epidemiológico dos casos de dengue no RS dos anos de 2020 a 2024. Por que eu não coloquei dentro do perfil epidemiológico a intervenção, que é o que eu procuro? Por que não? Aqui o perfil epidemiológico já está se encaixando. Escolaridade, etnia, renda, perfil socioeconômico, que é o que eu procuro. Beleza? Então, olha só. Eu tinha tirado, tá? Aqui embaixo eu já tinha feito a pesquisa no DataSUS e tirei print e deixei aqui embaixo como exemplo para vocês olharem também. Então, aqui eu coloquei, ó, a nível, tá? De ano e de mês, que é importante vocês iniciarem com isso. Então, eu quero saber, João, quais os níveis de infecção do ano de 2020, quer dizer, do ano de 2020 até 2024, cerca dos meses que foram envolvidos nessa infecção, tá? Então, aqui eu peguei, aqui no DataSUS, o mês, tá? Dividido pelo ano. Então, aqui eu vou pegar todos os casos, olha só. João, é difícil eu conseguir pegar e separar isso aqui com os dados de maior prevalência. Quais são os meses que mais foram afetados em todos esses anos? Cara, muito simples, olha só. Não sei se vocês realmente sabem mexer no GPT ou se vocês já têm eles, tá? Qual é que é o detalhe? Eu vou abrir aqui para vocês. Só não reparem, tá? O meu GPT, ele é o GPT pago. Mas o gratuito também funciona. Qual é que é o detalhe?
O gratuito vocês têm limitação de colocação de imagem. Mas não precisa se preocupar. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar essa imagem, por exemplo, e vou falar o seguinte, ó. Aqui eu tenho os casos prováveis de dengue, tá? Das infecções de mês ano. Então eu vou copiar isso aqui, vou jogar dentro do GPT. Vou pegar aqui só... Acho que eu tenho que baixar a imagem. Deixa eu pegar só dos anos aqui de novo, que eu vou mostrar para vocês. Salvar a telinha de captura para a gente fazer. Olha só. Vamos lá. Vou jogar lá dentro. Beleza. Vocês vão vir aqui no GPT, vão carregar a imagem e tá aqui. Então, beleza, ó. Eu coloquei a imagem com os dados, tá? Bem detalhados aqui dentro do GPT. O gratuito, acho que vocês podem usar cerca de 3 ou 5, não lembro agora. E aí vocês vão perguntar para ele, ó. Preciso que me dê os 3 meses de maior taxa de prevalência de infecção por dengue. Ele vai fazer essa análise para vocês e ele vai falar pelo menos os 3, ó. Então, a gente tem aqui os 3 meses que mais indicam o pico de incidência de dengue no período analisado. Então, eu tenho abril, março e fevereiro. Tá aqui, por ordem, sequencial, tá? Olha que legal. Então, aqui vocês já têm um dado captado. Ah, João, tá, mas acabou o meu tempo no GPT para conseguir colocar a imagem. Beleza, então vocês vão vir aqui no Tabnet, vocês vão copiar, ou vocês vão pelo menos selecionar, tá? Vocês vão pelo menos selecionar os meses, e vocês vão ver os meses que mais tem prevalência. Ah, João, deixa eu ver. Então, eu tenho janeiro, fevereiro, março. Vocês vão pegar tudo isso aqui, ou vocês vão escolher os três meses com maior prevalência, vão jogar os dados dentro do GPT, e ele vai gerar a mesma resposta, tá? E aí vocês podem ver qual foi, provavelmente, a taxa de maior porcentagem. Isso vocês podem fazer até em calculadora se quiserem, tá? Mas eu posso pegar todos esses dados que tá aqui e perguntar para ele. Indique em porcentagem a taxa de elevação durante o período de anos estudados, de anos analisados. Demorar um pouquinho para carregar. Ó, aqui ele mostrou a variação dos casos em anos, ó, aqui ele me deu uma tabela, tá? Mas provavelmente para vocês ele vai dar uma taxa de variação em escrita contínua, tá? Porque isso aqui é o formato do pago. Mas qual é que é o detalhe? Então tu pode ver, a gente teve cerca de 162% a mais da variação da base anterior. Então, o GPT, ele te dá esses dados. Ah, João, mas será que eu consigo usar ele para escrever? Cara, tu até pode usar ele para te auxiliar na escrita dos resumos simples, tá? Recomendo? Não, porque ele não vai te dar, talvez, uma linha de português adequada, ele vai abreviar muita coisa, tá? Até porque a parte do gratuito não tem isso. Certo? Galera, assim, ó, mais ou menos hoje era por isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aonde vocês podem acessar esses dados aqui no DataSUS, tá? Então, eu tô com a Tabnet aberto, tá? Vocês já entraram aqui, né? Vocês sabem como entrar aqui, tá na primeira aula, certo? Vocês vão descer e vocês vão identificar quais dados vocês querem pesquisar. Beleza, quero falar sobre alguma coisa de hanseníase, dado de tuberculose, tem tudo aqui, tá? Agravos de notificação. Então, como eu tinha falado anteriormente, vamos fazer do zero. Se eu escolhi falar sobre sífilis, eu posso descer lá embaixo, né? Primeiro vamos voltar aqui. Entrei lá no Tabnet no DataSUS, entrei aqui, epidemiológica e morbidade, vim aqui em notificação, e agravos de notificação, doenças aqui em 2017 em diante, e entro e desço lá em casos de sífilis adquirida, tá? Seleciono o Brasil por região, unidade federativa e município, todos, para ele pegar tudo que vocês forem pesquisar. E aqui é a minha dica, ó. Vocês podem usar isso aqui?
Podem, tá? Mas eu acho que isso aqui vai mais atrapalhar vocês do que realmente ajudar. O que eu quero que vocês usem? Essa primeira aba sempre, tá? Porque aqui realmente tem tudo. Vocês vão separar sempre por colunas. Então, João, eu quero ver o ano de notificação que eu procurei, lá de 2020 e 2024, baseado em ano e baseado em mês. Então, vocês vão procurar. Ó, então eu deixei aqui selecionado o ano de notificação da CIFRES e o mês de notificação. E o meu estudo, ele vai variar de 2020 a 2024. Beleza, tá tudo selecionado. Vou descer lá embaixo e vou apertar mostrar. Vai demorar um pouquinho para carregar e vai mostrar todos os dados. Ó, aqui então a gente está com todos os dados de 2020 a 2024 do ano de notificação na coluna e dos meses. Então a gente tem essa variação desse período, certo? Beleza, João. Então agora eu quero ver do mês de notificação vinculado à unidade federativa de notificação nesses meses desses anos. Então olha só, ele também me deu, ó, todos os estados que receberam notificação, tá? Todos os estados que receberam notificação nesses meses, no período de 2020 a 2024. Tá tudo aqui, tá? Vocês viram como realmente é relativo, como é interessante usar o DataSUS. Vocês podem pegar isso aqui, fazer download e jogar dentro aqui do GPT, que ele vai auxiliar a montar isso para vocês, esses dados, tá? E ele já vai dar pronto. Ah, elevação de porcentagem. João, quero saber quanto aumentou em porcentagem de 2020 a 2024, do período de janeiro a dezembro, ou do período de abril a março e fevereiro. Quanto teve essas variações? Vocês podem botar, tá? Galera, não tem muito assim o que eu falar, tá? A produção agora fica com vocês. Detalhe importante, tá? Eu vou deixar a tarefa da semana 2, que vai ser o quê? Agora é, de fato, a estrutura do resumo simples, tá? Resumo simples tem que ter cerca de 400 palavras, tá? Vou deixar bem delimitado aqui para vocês. Então, ó, resumo simples, ele precisa ter 400 palavras no máximo, tá? Vocês vão ter que selecionar as palavras-chave. O que é isso, João? As palavras-chave são as palavras que vão ser encontradas pelos pesquisadores quando forem identificar a pesquisa ou no BVS ou em algum site de estudo que vai encontrar o artigo de vocês. Então, se eu vou falar sobre dengue, eu vou falar dengue. Notificação. Brasil, alguma coisa assim, tá? Mas dica que eu dou para vocês é que vocês podem entrar nesse site aqui, que é uma dica ouro que eu dou, tá? Site muito bom que vocês vão entrar em DEX. O DEX são todos descritores de pesquisa de saúde. Então, vamos lá. Eu quero falar sobre casos de dengue. Quando eu pesquisar sobre dengue aqui no DEX, ele vai dar todos os descritores em português. Então, tudo que vocês forem escrever nestes termos alternativos se correlacionam a dengue. Certo? Então, se vocês escreverem dengue ou esses termos na chave de pesquisa de vocês, nas palavras-chave, os autores que forem pesquisar na PubMed, Medline, onde ele for publicado ou nos eventos de congresso, vão encontrar por uma dessas alternativas o trabalho de vocês. Beleza? É só isso. Procura, então, vou botar aqui, ó, palavras-chave. Entre 3 a 5 palavras-chave vocês podem usar, tá? A área temática sempre vai ser selecionada. Isso aqui vai depender do edital, tá? Vocês vão ler o edital do congresso que vocês querem publicar. Eu vou mandar uma lista de editais para vocês agora. Vocês vão fazer a tarefa da semana 2. E aí, vocês vão escolher a área temática. Normalmente é todas as áreas envolvendo medicina, tá? Todas as áreas da saúde, ou vice-versa. Isso aqui não importa. Mas aí vai ficar neste formato aqui, ó. Palavras-chave, bronquite aguda, epidemiologia e área temática, temas livres e medicina. Tá, galera? É isso aí. Fechou? Eu acho que vocês estão com todos os dados de vocês ali que a gente tinha colocado para fazer as publicações em grupo. Tá? Mais alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo? Então tá, galera. Foi rapidinho. Mais ou menos isso, tá? Eu vou estruturar a tarefa da semana 2 ali para vocês. E aí, até o final da semana, tá? Eu tento dar uma corrigida nos trabalhos que vocês forem fazendo.
E aí a gente já seleciona os editais para fazer as publicações. Fechou? Show de bola. Então tá. É isso aí. Nos vemos semana que vem. Boa produção. Valeu, João. Até mais. Valeu.